Dando continuidade ao nosso evento sobre a temática A Universidade e o Mundo Global, convidamos a vice-reitora, professora doutora Marilza Vieira Cunha Rudger. Ela disse que ia me apresentar, mas bom dia a todos. Ontem eu falei para vocês que eu ia apresentar a conceituação da marca que foi feita, da Escola de Gestão, que foi feita pelos nossos alunos de Bauru, da FAAC. Então, eu tentei trazer o escrito deles, mas não dá para a gente ler. Então, o que eles fizeram para criar esse logotipo, eles pensaram, principalmente, a primeira coisa foi vincular este logo à imagem da Unesp, criando um símbolo que possua energia, com a capacidade de motivar todos nós, que somos os líderes e os gestores da universidade. Então, o elemento principal do logo foi essa esfera, que é formada por triângulos, criando um vínculo forte com a imagem da universidade. Está associada à ideia de que a instituição de ensino é um mundo particular, com suas próprias singularidades, complicações, e que cabe aos líderes garantir o excelente funcionamento da mesma. Não é só mantê-la em curso, mas ter grandes ideias e motivações para elevá-la a um passo acima. A tridimensionalidade criada pelos triângulos torna a marca atraente e memorável, adicionando força à imagem da escola. No logo, o líder é representado na forma dessa estrela, que está abaixo da esfera. Para lembrar a importância dos líderes dentro da instituição e que a sua função é ser brilhante no trabalho. Eu acho que esses são os aspectos mais importantes e permitiu, então, a criação de uma identidade própria, mas, mesmo assim, vinculada ao logo da Unesp. Essa disposição de cores, é que aqui não aparece muito bem, mas ela caminha do verde ao azul claro e ao azul escuro, cria uma ilusão de iluminação, realçando o caminho reluzente que os líderes têm à frente do seu trabalho. Eu gostei muitíssimo desse formato, porque eles pegaram todos os dados da nossa oficina e transformaram aquilo que nós entregamos para eles nessa conceituação da marca da Escola de Gestão. Bom, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós tivemos, na montagem do dia de hoje do programa, uma série de complicações, especialmente ligadas à agenda do professor Prata, por conta do trabalho dele em Brasília. Então, ele tinha várias coisas e ele nos pediu, nós mudamos 3 vezes o horário da palestra dele. E o professor Pedrosa sempre esteve disponível, assim, Pedrosa, você troca? Troco. Você troca? A última troca que ele fez foi sexta-feira. E agora nós não estamos conseguindo falar com ele. Provavelmente ele é da Unicamp, ele está na estrada e a gente não está conseguindo. Como nós estamos atrasados e o professor Charnovic já chegou, nós conversamos com ele e ele se dispôs a antecipar a palestra dele por conta para a gente começar no horário. Então, eu quero agradecer, primeiro, a disponibilidade do professor Charnovic de alterar o seu horário e a nossa organização de dizer das dificuldades que nós tivemos de colocar exatamente dentro daquela nossa proposta inicial. Era isso. Então, dando continuidade, nós convidamos o professor Dr. José Roberto Ruggiero para a apresentação do professor Dr. Hernan Charnovic, da Universidade de São Paulo. Bom dia a todos. Então, vamos iniciar nossos trabalhos agora pela manhã, né?
Eu gostaria de convidar o professor Hernan Shainovich para ocupar algum lugar à mesa, né? E gostaria de ler aqui um pequeníssimo, na realidade, um resumo das atividades do professor Shaimovich, tá certo? Eu entrei no currículo dele hoje de manhã e não dá para ler tudo aquilo, professor, senão a gente vai ficar a manhã toda só lendo o seu currículo. Então, me permita que eu vou ler um pequeno resumo, né? Então, o professor Hernan é formado bioquímico pela Universidade do Chile, é doutor em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, USP, professor titular do Instituto de Química da USP, foi chefe de departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP por alguns períodos, pró-reitor de pesquisa da USP, diretor do Instituto de Química da USP, presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, vice-presidente do International Council for Science, presidente da Inter-American Network of Academies of Science, membro do Conselho Editorial de Ciência e Cultura, Estudos Avançados e do Electronic Journal of Biotechnology. Tem experiência na área de bioquímica, com ênfase em físico-química orgânica, estudando sistemas biomiméticos, em particular estruturas de micela e vesículos, catálise micelar e enzimática. São reações na interface, né? Contribuições extremamente importantes nessa área. Formou inúmeros mestres e doutores e vem atuando na política científica nacional e internacional, com publicações, participação em conselhos e ocupando posições executivas. Então, professor, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. E o senhor com a palavra. Só antes do professor iniciar a sua palestra, gostaria de lembrar aos participantes que as perguntas, a gente gostaria que as perguntas fossem formuladas no formulário que estão no material que foi entregue. Obrigado. Obrigado, Rogério. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Não é tão cedo, mas eu saí cedo para caramba de casa. Mas o que eu pretendo fazer é falar pouco, porque num ambiente como esse, me parece que, olhando as pessoas que estão aqui, que eu conheço e que eu gostaria de conhecer, o importante é discutir. Discutir liderança, discutir gestão, discutir aquilo que eu pretendo apresentar hoje. Então, eu vou falar exclusivamente da lógica da pesquisa numa universidade de pesquisa. É isso que eu pretendo fazer. O contexto, e tem alguns slides em inglês, outros em português, mas tudo bem. O contexto que eu pretendo cobrir em 50 minutos é o fato que as universidades constituem um espectro muito amplo de instituições que são diferentes. Que a pesquisa básica é basicamente produzida em universidade de pesquisa, sobretudo por estudantes de pós-graduação e pós-docs. Algumas universidades que não são universidades de pesquisa contribuem com a pesquisa. E, quizá, o ponto 4 é exatamente por que nós estamos aqui. Manter uma universidade de pesquisa requer a melhor liderança acadêmica em todos os níveis. Um problema que eu acho que a universidade brasileira sofre é que a colaboração e a interdisciplinaridade é muitas vezes inibida. Só que ela pode ser ultrapassada por uma liderança acadêmica forte. É lógico que o financiamento público é essencial. E, por último, e eu estando na FAPESP
há algum tempo, a lógica da pesquisa dentro de uma universidade de pesquisa está relacionada, mas não é dependente somente da política das agências de financiamento. Depende também da liderança acadêmica. Isto é, e esse ponto é fundamental num contexto como esse, que não pode pensar que a política de pesquisa da universidade depende exclusivamente da política das agências de financiamento, e esse equilíbrio só pode ser mantido como equilíbrio se a liderança acadêmica da universidade tem propostas, estratégias e ideias próprias. As universidades cobrem um espectro muito amplo, especialmente no Brasil. Eu acho que é claro que se a gente coloca num espectro qualquer universidades como a Unip e Harvard, é claro que elas pertencem a regiões espectrais totalmente distintas. Agora, eu acho que hoje, 2013, nós enfrentamos um problema que é um problema complexo. Ao mesmo tempo que as universidades, nesse século, nunca tinham sido tão importantes, elas sofrem, de alguma forma, de uma falta de confiança em si próprias. E sofrem de uma falta de confiança em si próprias porque as universidades estão submetidas a tensões que são contrapostas. E isso faz com que o número de estudantes é muito grande e, apesar que, em alguns lugares, as universidades são consideradas, pelo menos no discurso, como as máquinas que mexem o desenvolvimento, ao mesmo tempo, parte da sociedade pensa que as universidades são autoindulgentes, olham para trás e, sobretudo, as universidades são consideradas, por uma parte da sociedade, especialmente as universidades de pesquisa, como centros elitistas. Então, é uma contradição, e uma contradição pesada. Nunca tínhamos tido tantos estudantes, nunca tínhamos sido tão solicitados, e, ao mesmo tempo, os docentes da universidade, especialmente os docentes das áreas das humanidades e das ciências sociais, se sentem estranhos. Isso não é tão verdade para as áreas tecnológicas. Agora, um professor de história medieval na Unesp ou na USP pode sentir que a sua disciplina ou a sua carreira nunca tinha sido tão pouco levada a sério. Porque num mundo que preza a ciência para a aplicação, muitas vezes, tanto o pessoal que faz ciência básica, quanto o pessoal que faz humanidades e ciências sociais, se sente inseguro. Isso gera uma tensão. Agora, o que é uma universidade de pesquisa? Universidade de pesquisa foi definida de uma forma muito precisa pela Carnegie Foundation há muito tempo atrás. Uma universidade de pesquisa ou uma universidade que dá doutoramentos inclui instituições que deram pelo menos 20, e para a Unesp isso é um número pequenininho, 20 PhDs, e tem um foco, isso daqui é característico dos Estados Unidos, do Canadá, e, portanto, a universidade de pesquisa, ou a Carnegie mudou um pouquinho a definição, são
entidades no espectro das universidades que são capazes de fornecer, isto é, ter pós-graduação em um número expressivo em áreas diferentes. Agora, é claro, e eu acho que todos os países estão cada vez mais convencidos disso, que a ciência produzida numa universidade de pesquisa é uma fonte de poder. E, como um agente prático, é uma fonte de poder, mas eu acho que uma frase do Madison, e há muito tempo atrás, mais quase 2 séculos atrás, diz qual é a nossa responsabilidade enquanto universidade. E a nossa responsabilidade é simples. O conhecimento, e aqui não estamos falando de aplicação, não estamos falando de nada disso, estamos falando de conhecimento em geral, vai governar a ignorância. Às vezes a gente se pergunta se isso é verdade, mas eu acho que é difícil contrapor isso, apesar daquilo que está acontecendo em vários lugares do mundo. O conhecimento vai governar a ignorância. E, sobretudo, diz que um povo que se autogoverna tem que se armar com poucos drones, com poucas bombas, tem que se armar com o poder dado pelo conhecimento. Eu gosto dessa frase. Essa frase está escrita na entrada da Library of Congress, nos Estados Unidos, e eu acho que isso convence da nossa imensa responsabilidade. Conhecimento, o que está dito aí, é poder. Dito isso, e nesse contexto, nós, como universidades, como sistema, temos que saber para onde que a gente vai. Isto é, essa formulação dos projetos estratégicos serve não só para auto-organizar, mas saber em que direção cada uma de nossas instituições quer ir. Porque se a gente não sabe, tanto faz o que a gente faz para chegar lá, porque a gente não sabe para onde que vai. Dito isso, vamos olhar um pouquinho os números que mostram produção de conhecimento no Brasil e vamos comparar o Brasil com outros lugares do mundo. Primeira coisa que eu quero mostrar é o óbvio. O óbvio diz o seguinte: o número de publicações, seja nos Scopus, seja no ASI, vem aumentando no Brasil nos últimos 20, 30 anos de uma forma fantástica. O Renato chegou. Renato, se você tem que sair cedo, eu sento. Tudo bem? Tá legal. Então, eu continuo. E essa produção que é crescente estava muito relacionada, quase 1 para 1, com a produção de doutores pelas universidades brasileiras. Isso está aparentemente perdendo um pouco a correlação direta, mas ainda os últimos dados são de 2012. Aparentemente, ou os doutores estão produzindo mais, ou quem não é doutor, e aí tem um efeito dos postdocs, está produzindo uma quantidade significativa de publicações indexadas. Agora, Brasil é um país interessante, porque um número muito reduzido de universidades produzem praticamente tudo que se produz no Brasil. Eu faço notar aqui um
exemplo interessante, que é uma universidade muito nova, que aparentemente está conseguindo saber muito bem para onde quer ir, porque a ciência produzida nessa universidade, que é pequenininha em termos de produção científica, tem um impacto muito acima, impacto medido como impacto relativo a citações por paper dividido por citações por paper da literatura internacional. Essa universidade, aparentemente, está sendo um achado novo que tem que ser considerado. O restante é aquilo que a gente sabe, USP, a UFRJ, a Unesp, Unicamp, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, a Federal de São Paulo, e elas constituem praticamente 70% do total. Quer dizer, a produção científica nesse país está brutalmente concentrada. Agora, uma coisa que nós temos que considerar com muita seriedade é, tudo bem, o número de publicações desse país tem aumentado de forma explosiva nos últimos 30 anos. Quem olha a nossa produção? Quanto se olha a nossa produção? Uma forma que não é uma forma ideal e que tem todos os problemas da cientometria que todo mundo conhece, uma forma de apresentar esses dados é pensar nesse gráfico, por exemplo, esse é o número de trabalhos considerando o número de trabalhos produzido entre 2000 e 2006, e vocês veem que a gente mais que dobrou entre 2006 e 2012. Agora, o impacto relativo não acompanhou de forma nenhuma esse aumento. O impacto relativo quer dizer, da forma que vocês quiserem, ou a visibilidade da ciência que a gente produz, isto é, quão visível é, ou quanto que ela se aproveita. Isto é, quantas ideias novas geradas no Brasil geram outras ideias. E vocês vejam que o aumento global, na mesma época em que dobra o número de publicações, não chega a 20%. Isto é, a ciência está crescendo, a visibilidade não está crescendo na mesma proporção. A pergunta é, acontece isso no mundo todo? Não. Se vocês tomam um país que às vezes se usa como comparação, Espanha, na Espanha, claro, é um país mais maduro, a ciência é mais antiga e, portanto, não se esperaria que o crescimento chegasse a aquilo que chegou o crescimento do número de publicações no Brasil. Mas eles cresceram 60%. Só que a visibilidade cresceu quase na proporção do crescimento do número. Agora, quem é o nosso competidor? A China. Na China, o número de publicações cresceu muito mais que o crescimento brasileiro, só que a visibilidade aumentou 60%. Isto é uma proporção muito maior que no Brasil. E se vocês pegam os números iniciais de 2013, esse número já subiu a 1,8. Isso me leva a pensar numa coisa que se chama quadrante de Pasteur. O quadrante de Pasteur pode ser definido de várias formas, mas, enfim, são dois eixos. Um eixo que mostra a relevância daquilo que a gente produz para o conhecimento e outro eixo que mostra a relevância daquilo que a gente produz para a aplicação. Tem várias formas de representar isso. Uma forma é essa. Esse quadrante se chama quadrante de Bohr, esse quadrante se chama o quadrante de Pasteur, esse daqui é o quadrante de Edison, e esse daqui tem várias formas de ser denominado. Muitas vezes esse quadrante fica branco, ninguém quer chamá-lo. Mas se você fala
com os marqueteiros, esse quadrante se chama confusão. Tá? E tem várias formas de falar isso daí. O quadro no Brasil permitiu que esse quadrante, que é o quadrante que não é bem confusão, mas é uma ciência que não pesa muito na produção de conhecimento e tampouco pesa muito na relevância para a aplicação imediata. Esse quadrante no Brasil está extremamente populado. Isso é óbvio a partir dos dados que eu mostrei antes. Isto é, nós crescemos em número de publicações, o nosso impacto cresceu menos. Tá? Agora, isso é bom e é ruim. É bom porque tem um quadrante muito populado. Isto é, isso é potencial. Mas o potencial não serve simplesmente para aumentar a população desse quadrante. O potencial serve para dizer em que direção uma universidade de pesquisa tem que caminhar. E ela tem que caminhar para essa direção, isto é, aumentar a quantidade de conhecimento que tem impacto no conhecimento. Aumentar a quantidade de conhecimento que, ao mesmo tempo que tem impacto no conhecimento, também tem impacto na sua potencial aplicação. E também, claro, aumentar a quantidade de conhecimento produzido que tem relevância para a aplicação imediata. Isto é, o fato que no Brasil esse quadrante está muito populado exige planejamento estratégico para que esse quadrante não continue a ser populado, mas que saia nas direções que estão indicadas nesse gráfico. Nesse contexto, a internacionalização é importante, porque a internacionalização pode ajudar na direção que eu coloquei antes. Isto é, pode facilitar os movimentos no quadrante de Pasteur na direção correta. E a internacionalização implica em implementação de programas de pensar junto. Tem um famoso filósofo brasileiro que se chamava Abelardo Barbosa, tá? Também conhecido como Chacrinha, que descobriu há muitas décadas atrás uma coisa óbvia: quem não se comunica se trumbica. Tá? Isso quer dizer que povos diferentes, com culturas diferentes, quando olham o mesmo problema, jamais somam, sempre multiplicam. E, nesse sentido, a internalização é central para poder sair do quadrante único em que estamos colocados. Aí uma repetição daquilo que eu disse antes, que mostra a mudança do número de artigos no Brasil, nas universidades várias, e do impacto relativo, que varia muito pouco entre 94 e 2011, mas também mostra um dado que chegou a ser extremamente preocupante. Eu falei que a internacional... Essa palavra me custa, tá? Deve ser a idade. Eu falei que a internacionalização é importante, só que, se vocês olham os números que mostram a coautoria internacional não tem aumentado significativamente entre 94 e 2011. Na verdade, esse é o Brasil. Na verdade, foi caindo, 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 e chegamos a um mínimo por aí por 2011, e os números aparentemente estão mostrando que no Brasil como um todo atingimos um fundo do poço tipo 24%, estamos saindo de lá. Eu estou comparando aí com outros países como a Argentina,
o Chile, em que todos os números vão para cima. Na verdade, esse efeito da colaboração internacional do cientista brasileiro, eu descrevi há muitos anos atrás, num paper de 2000, tá? Que mostrava uma coisa extremamente interessante, do meu ponto de vista, lógico. O impacto de papers publicados por um autor somente do brasileiro é da ordem de 0,8. Quando tem mais de um autor, esse impacto sobe para 1,12. Brasil, com qualquer país, o impacto sobe para 3,4. Agora, é interessante porque todo mundo diz, bom, sim, mas só os gringos, tá? Só Estados Unidos e só Alemanha e só França. Não. Quando se publica com a Argentina, esse número aumenta também. Quando se publica com o Chile, esse número é um pouco menor, mas também aumenta bastante quando se compara com esse número. O que reafirma que o Abelardo Barbosa tinha razão. Tá? Cientistas da mesma qualidade de qualquer país, quando pensam junto, multiplicam. Isso é verdade, tem um estudo recente da Royal Society que mostra que quando o número de países que colaboram aumenta, o impacto passa de 2 para 12. Pode aumentar 6 vezes. E que essa colaboração, no tempo, vem aumentando. De novo, a importância da internacionalização na saída desse quadrante à esquerda embaixo, no quadrante de Pasteur. Agora, uma coisa que impressiona é quando a gente olha os números agregados, quer dizer, toda a produção de todo mundo, o quadro nunca fica muito claro. Tá? Acontece que quando, ao invés de olhar a produção integrada, se olha a produção brasileira, olhando palavras-chave distintas, a nossa contribuição é extremamente variável. Por exemplo, quando a palavra-chave é Amazônia, o Brasil não contribui com 2%, contribui com quase 50%. Quando a palavra-chave é cana-de-açúcar, o Brasil não contribui com 2%, contribui com quase 31%. Quando a palavra-chave é doença de Chagas, quase a metade é brasileira. E eu coloco várias palavras-chave, inclusive a minha preferida, que é micelas, tá? E está da ordem da média desse período, que é da ordem de 2%. De novo, planejamento estratégico da universidade, olhando aquilo que interessa ao conjunto, é possível, e eu acho que isso mostra que dá até para ter resultados. A outra coisa que é importante pensar, quando se pensa em planejamento, quando se pensa em liderança, é o papo que diz que olhar pela janela e ver a realidade externa coloca a gente numa posição de desvantagem com relação ao mundo. Isso é interessante. Isto é, ver a nossa realidade, às vezes tem uma cultura que eu não entendo, que impede que a nossa ciência tenha impacto. Eu acho que qualquer levantamento, tanto faz como se faça, mostra que isso é justamente o contrário. Qual é o problema? O problema é o seguinte: tem uma outra cultura que é subjacente, que diz que quando nós olhamos para a nossa realidade, o tipo de ciência, o tipo de reflexão que tem que ser usado para fazer isso, é um tipo de ciência ou um tipo de reflexão do século XIX,
Só que qualquer levantamento que seja feito mostra que quando o Brasil olha a sua realidade com uma cultura e uma forma de olhar do século XXI, o impacto é brutal. Vejam, mais da metade dos papers publicados em Nature, Science ou PNAS por autores brasileiros tem alguma coisa a ver com a realidade brasileira. E aí a gente vem um pouquinho mais perto da realidade imediata. Tá? Número de papers indexados, Brasil está aqui, as universidades, essa USP, essa Unicamp, essa Unesp. Impacto relativo ao mundo, esse slide ficou com uma cor que é difícil de ver, tá? Então eu vou descrever. Impacto relativo ao mundo, o total do Brasil está por aqui. É interessante olhar para vocês essa curva dos triângulos. E essa curva dos triângulos mostra que o impacto da Universidade Estadual Paulista tem disparado nos últimos 3 anos. Eu acho que é um dever de casa da Unesp entender isso. Agora, entender isso mostra, ou poder entender isso mostra, uma decisão estratégica que é certamente fruto do grupo que está aqui. E aqui eu mostro isso de forma um pouco mais clara, tá? Dividindo, em vez de usar números agregados, dividindo a coisa por áreas do conhecimento. Eu não usei todas as áreas do conhecimento, porque senão o gráfico teria ficado totalmente impossível. Mas vejam o que aconteceu com a física. Tá? Isso não aconteceu igual com a biologia, com a química, com a medicina clínica, com a engenharia, mas alguma coisa estranha aconteceu com a física, estranha do meu ponto de vista, enquanto cientometrista. Tá? Alguma coisa aconteceu com a física que fez com que o impacto relativo chegasse a quase 6. O que esse 6 quer dizer? A ciência produzida pela física da Unesp tem um impacto relativo ao mundo que é 6 vezes maior que o impacto da mesma área do mundo. Isso não é ruim. Tá? Eu diria que isso é muito bom. Nas outras áreas, o impacto relativo é um pouco menor que o impacto relativo da mesma área no mundo. Agora, dito tudo isso, a gente volta a uma análise inicial. Isto é, qual é o desconforto que, apesar de ter muitos alunos, apesar de ser muito bem financiados, por que existe esse desconforto nas pessoas que trabalham na universidade, especialmente nas áreas básicas, nas humanidades e nas ciências sociais? É a pergunta que se faz muitas vezes: por que o contribuinte brasileiro deveria continuar a colocar dinheiro em pesquisa? Bom, tem 2 razões, e que são razões distintas, mas que têm que andar de forma paralela. A primeira razão é que contribuir ao conhecimento universal faz com que os brasileiros possam determinar seu destino. Isso é coerente com aquilo que eu mostrei antes, que diz que o conhecimento é uma fonte de poder. Se uma sociedade tem um conhecimento baixo, a sua capacidade de decidir seu próprio destino é proporcional à baixa quantidade de conhecimento. E a outra razão, que é
totalmente independente e que tem que correr de forma paralela é que, enquanto mais conhecimento uma sociedade tenha, usando o método científico, certamente ela faz duas coisas. Ela vira mais justa e mais rica. E essas duas razões deveriam acabar com o desconforto que às vezes se sente nos docentes da universidade. Bom, um interlúdio rápido para dizer que o sistema de educação superior, porque isso também entra no desconforto, tá? Um sistema de ensino superior inclui universidade de pesquisa, mas certamente as universidades de pesquisa não podem ser a única parte do sistema. O sistema tem que ser plural. Não existe nenhum país, vejam, os últimos números do PNAD mostraram que só 12% da coorte 17, 25 está na universidade. Tá? Isso é uma tragédia nacional, e não quero discutir isso, mas é bom sempre refletir nisso. Isso mostra que, em qualquer país que esse número, ao invés de ser 12%, subiu para 30%, o sistema de ensino superior é sempre plural. E também sempre inclui uma parte da universidade, que é a universidade de pesquisa, da forma que eu descrevi. Existe uma série de possibilidades, como ensino à distância, escolas para professores, educação acelerada, enfim, que o Brasil está tentando com uma certa resistência em tudo quanto é lado. Agora chegamos ao termo que eu acho que a Unesp aceita, e com toda razão. O que quer dizer universidade de classe mundial? Tá? O que quer dizer ter essa responsabilidade única num país em desenvolvimento, de ser uma universidade de pesquisa que pretende ser uma universidade de classe mundial dentro de um sistema plural de ensino superior? Esse termo tem sido usado muito, não só pelo senhor reitor, mas por todos os reitores, tá? E também por ministros da educação e outros. Então, a gente tem que se perguntar o que isso quer dizer. Tem que se perguntar se esse termo tem um significado especial ou é simplesmente uma ferramenta de marketing. E também tem que se perguntar quais são os critérios que definem uma universidade ou dão para a universidade uma classificação como universidade de classe mundial. Aí tem uma piadinha do Rockefeller, que uma vez perguntou para o Charles Eliot, que era presidente da Harvard, que se precisa para fazer uma universidade de classe mundial. E, na época, o Eliot disse que bastava $50 milhões e 200 anos. Tá? E ele estava enganado. E ele estava enganado porque Chicago recebeu da Fundação Rockefeller um pouquinho mais de $50 milhões e, em 2 décadas, virou uma universidade de classe mundial. Hoje, isso foi logo depois da Segunda Guerra. Hoje, a coisa é um pouquinho mais complicada, provavelmente vai precisar de mais dinheiro, mas, sobretudo, vai precisar de liderança inteligente e, logicamente, um pouco de boa sorte, porque isso ninguém dispensa. Tá? Mas o elemento central é a liderança. E a liderança tem que ser acadêmica. Agora, temos que reconhecer, e isso não é que uma seja melhor que a outra, é parte do sistema. Temos que reconhecer que nem toda universidade
pública brasileira precisa ser uma universidade de classe mundial. Nada impede que uma universidade, em vez de cobrir todos os campos do conhecimento, se dedique a um deles para fazer pesquisa. Isto é, no planejamento estratégico global do sistema de ensino superior, a pluralidade é o elemento central. Agora, o que caracteriza uma universidade de pesquisa ou uma universidade de classe mundial? Primeiro ponto, excelência em pesquisa. Sem isso, não existe universidade de classe mundial. Segundo ponto, liberdade acadêmica, mas, sobretudo, uma atmosfera de excitement, como se traduz, sei lá. É mais que estímulo, é tchan-tchan. Tá? Excitement é excitação intelectual. Nas nossas universidades, e isso é uma constatação de nosso dia a dia, parece que está proibido falar de ciência tomando cafezinho. Fofoca, política, São Paulo, Corinthians. Agora, até uma deixa, santista, vai. Mas ciência parece que é proibido. Ciência, aparentemente, é uma coisa que se discute no laboratório com o orientador, do ponto de vista dos estudantes. E os professores, na hora do almoço, também não pensam que é necessário discutir sobre ciência, sobre criação intelectual. Numa universidade onde existe o intellectual excitement, é mais excitante falar de que eu fiz no meu laboratório a semana passada do que quem ganhou esse fim de semana. Logicamente, sem uma infraestrutura adequada é totalmente impossível. Isso se refere a uma infraestrutura de pesquisa e ensino. É absolutamente essencial uma governança que seja adequada àquilo que a universidade acha que ela é. Uma universidade, no lado esquerdo do espectro que eu mostrei antes, não pode ter uma governança parecida com Harvard. São governanças distintas. E aqui não tem um critério de valor. Uma não é melhor que a outra. Uma governança adequada para o UNIP não é adequada para Harvard. E se uma governança se quer de uma universidade de pesquisa, essa governança tem que ser adequada a isso. Por último, e nisso eu insisto, a liderança tem que ser acadêmica. Por quê? Porque senão a gente está em contradição com todo o anterior. Eu não sei se dá para ver, mas a piada diz: eu estou quase descobrindo uma coisa que é fantástica, mas eu estou no ponto em que a química vira física. E, portanto, eu vou esquecer de tudo. Tá? Nossos departamentos, muitas vezes, impedem uma comunicação inter, trans ou pluridisciplinar e, portanto, qualquer grande descoberta que esteja na metade entre engenharia e física, é melhor esquecer, porque senão vai dar problema. Agora, qualquer universidade de pesquisa ou de world class tem que desenvolver ciência de primeira, tecnologia de primeira, mas, sobretudo, cultura e uma educação geral que permita entender a cada um de nós, e nós somos todos,
as criancinhas, os de meia idade, os velhos, que permita entender não só o nosso país, mas o mundo também. Porque a universidade de pesquisa, ou de classe mundial, forma um monte de profissionais, mas um dos papéis centrais dessa instituição é servir de ponte, de contato e comunicação entre o país e o mundo, e também servir como referência de relevância para qualquer outra instituição desse conjunto grande de instituições que podem dar o ensino plural no ensino superior. Quais são os fatores importantes de uma universidade de pesquisa? São basicamente 3. Excelência e concentração de talento nos estudantes, na forma de ensino, no pessoal de apoio e nos pesquisadores. Depois, uma coisa que se chama grana, tá? Porque sem isso também não tem muita coisa. E, por último, e mais importante que tudo, uma liderança que tenha uma visão estratégica e, ao mesmo tempo, uma cultura de excelência. E tudo isso gera, e é possível, por 2 ou 3 fatores. Concentração de talento, recursos adequados e mantidos no tempo, e uma governança adequada ao sistema. Isso permite transferência de tecnologia, isso permite pesquisa, isso permite graduar, mas se esse elemento e esse elemento não convivem, dificilmente você vai ter uma universidade de classe mundial. Agora, o que é governança? É uma palavra que se usa muito e eu gosto de vê-la definida. Governança se refere a, primeiro, autoridade. Isto é, quem que tem, como se distribui a autoridade e as funções dentro da universidade e de cada uma das entidades. As formas de comunicação e controle entre as partes. E, por último, como se conduzem as relações entre a entidade e tudo que rodeia essa entidade. Isso se chama os stakeholders, que também não tem uma tradução adequada. Uma universidade de pesquisa tem que ter um grau importante de autogoverno. E um autogoverno que está sustentado por tradição, especialmente para as universidades mais velhas, e por estatutos, que assegurem com clareza que a comunidade acadêmica, e só a comunidade acadêmica, veja, eu sou conservador, tá? Então eu uso as palavras enfaticamente, e só a comunidade acadêmica tenha controle sobre os elementos centrais da vida acadêmica. Isto é, admissão, currículo, os critérios para dar graus, a seleção de novos membros da faculdade, da universidade e aquilo que a gente está conversando, que são as direções estratégicas do trabalho acadêmico nessa universidade. Agora, no Brasil existem tensões que se contrapõem a essas situações ideais. E essas tensões têm a ver com a pluralidade de missões exigidas a todas as universidades da mesma forma. Quer dizer, todas as universidades têm que treinar, têm que desenvolver pesquisa fundamental, têm que atender a demandas sociais, tanto da economia como da indústria, e, ao mesmo tempo, tem que aumentar o número de estudantes. Isso gera uma tensão, e isso gera uma tensão, sobretudo, num sistema que, apesar de ser plural, como no Brasil,
impõe uma tensão adicional às poucas universidades desse país que podem atingir, em algum momento, o estado de universidade de classe mundial. Isso levanta algumas tensões, algumas questões. Como garantir que as universidades de classe mundial, que no Brasil são muito poucas, as que pretendem ser de classe mundial, como garantir que essas universidades continuem dando sua contribuição essencial a duas coisas: pesquisa básica e uma reflexão crítica desinteressada. E segundo, como você equilibra pesquisa, ensino, treinamento e transferência de conhecimento. Eu não quero cansá-los, então estou começando a terminar, tá? Algumas conclusões possíveis dessa reflexão de hoje de manhã. O impacto da ciência brasileira e o número de cientistas tem que crescer. Vejam que esse é um desafio gigantesco. Quer dizer, crescer em número e crescer em relevância ao mesmo tempo é um desafio gigantesco. Porque crescer em relevância é simples. Simplesmente a FAPESP, em vez de aprovar o que aprova 90% menos, só aprova coisa maravilhosa, genial, acabou. Os papers vão ser muito importantes. Só que aí a gente mata o desenvolvimento brasileiro. Temos que crescer em número e em relevância ao mesmo tempo. Crescer com qualidade requer que a governança no sistema de universidade de pesquisa seja uma governança adequada. Isto é, uma governança acadêmica. Eu penso que a forma em que a gente avalia os programas de pós-graduação tem que ser repensada. E como? Me parece que as universidades têm que ter um controle maior sobre a qualidade do produto. Isto é, nós estamos formando gente. Só que quem avalia a qualidade da gente é o orientador e a CAPES. E isso, quiçá, tem que ser repensado, e as universidades, quiçá, têm que assumir um papel mais importante como instituições, como programas de avaliação do produto. Outra coisa que eu podia concluir daquilo que eu disse é que olhar qualquer problema, tanto de ciência internacional, quanto de olhar pela janela e ver os nossos problemas. Consciência que eu defino como pedestre, isto é, uma cultura sem importância, não tem sentido. A ciência, numa universidade brasileira de classe mundial, tem que estar relacionada com fronteira. Na verdade, o alvo estratégico é definir essa fronteira. E, sem dúvida, aquilo que eu já insisti várias vezes, que a internacionalização e a colaboração é essencial. E com isso, e mostrando algumas flores e bichos que posam no meu jardim, eu agradeço. Bom, agradeço, professor, muito agradecido pela brilhante palestra. E vamos abrir para as questões. Peço que, se alguém anotou nos formulários, nos passem para eles ficarem registradas. Não abrimos para perguntas. Enquanto o pessoal escreve, professor,
E como eu estou aqui com o microfone já na mão, eu vou me dar a liberdade de fazer uma questão, então, para o senhor. No meio da sua palestra, o senhor enfocou por diversas vezes, tá certo? Inclusive com os gráficos dos dados e tal, a questão da correlação entre o impacto e a produção, né? E, na realidade, o senhor mostrou que, para países que já têm uma tradição mais longa, esse impacto é mais próximo. Ou para um país como a China, que, eventualmente, não tem uma tradição tão grande, mas, eventualmente, tem um investimento muito grande, isso também acaba transparecendo. Isso é uma questão misturada da tradição e do impacto, da quantidade de recursos que é colocada. Existe essa correlação ou isso é uma ilusão? Não tem uma resposta simples nem curta, tá? Depende. Tem países... O Brasil, há, sei lá, 15 anos, investe entre 1% e 1,08% do Produto Nacional Bruto em pesquisa e desenvolvimento. Quer dizer, a quantidade total de dinheiro tem aumentado, mas, em termos percentuais, não variou absolutamente nada, tá? Eu penso que não é só questão de dinheiro. É questão de dinheiro, sem dúvida. Mas, mais importante que isso, é o dinheiro que flui continuamente e de forma predizível. Tá? Na China, com todos os problemas da China, que eu não vou discutir, na China, essa decisão se tomou há mais ou menos 25 anos atrás. E há 25 anos que a China vem aumentando a percentagem de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Eu tenho que dizer também que na China colocaram alguns incentivos para a publicação de alto impacto que eu não gosto. Tá? Tipo, o cara que publica no Nature ganha $5.000. Tá? Esse é um incentivo que leva a uma série de distorções. O que eu quero dizer é o seguinte: o investimento no Estado de São Paulo, em particular, tem sido sustentado no tempo. Okay? E mais, a estratégia de algumas organizações, tipo FAPESP, de internacionalização e cobrança da relevância, por incrível que pareça, apesar de ser iniciativas muito recentes, já dá para ver resultados. A quantidade total de investimento não tem crescido demais. O aumento de impacto de trabalhos produzidos com autores paulistas, hoje, é quase 2 vezes maior que o impacto de trabalhos produzidos no Brasil sem autores paulistas. Vejam que isso é gigantesco, tá? E isso tem acontecido nos últimos 4 anos. Então, não tem resposta simples para essa pergunta. É investimento sustentável, mas, sobretudo, é uma decisão política. E é uma decisão política que necessariamente tem que ser feita no Estado de São Paulo, não quero falar do Brasil, tem que ser feita pelas lideranças das poucas universidades que podem ser classe mundial, as agências de financiamento e a sociedade paulista. Então, veja, os números são muito claros, o nosso impacto coletivo, São Paulo, está disparando, tá? E isso não é só a quantidade investida, é uma decisão estratégica da agência que eu acho que vem sendo acompanhada pelos movimentos nas universidades paulistas. Em Israel é muito fácil, os caras investem 4% ou 5%.
do Produto Nacional Bruto em pesquisa. Obrigado, professor. Tem uma coleção de perguntas. Que estratégias deveriam ser adotadas para a contratação de professores e técnico-administrativos para uma universidade de classe mundial? Eu sou o último cara do mundo a dar conselhos, tá? Sobretudo porque eu não fui eleito para reitor. Mas tudo bem. Que estratégias? Eu acho que isso depende de uma definição prévia. E a definição prévia é uma decisão estratégica da universidade de privilegiar pesquisa e ensino. Tá? Uma vez feita essa decisão, contratação de docentes e de técnicos já está predefinida. Por quê? Porque as universidades, e eu não posso falar da Unesp porque eu não conheço a Unesp, mas a Universidade de São Paulo, em algum momento, decidiu, e isso não está muito claro se mantém ou não se mantém, que técnicos a nível superior só seriam contratados para projetos de pesquisa que justificassem o investimento. Estamos conversados. Tá? Isso é uma política. E isso é uma política definida de acordo com uma decisão de fazer a USP uma universidade de pesquisa. Se uma universidade pretende ser uma universidade de classe mundial, tem que privilegiar aquilo que ela acha que conduz nesse caminho. Então, eu não vejo que exista nenhum problema se você quer ser coerente entre a tua linha estratégica e a política de contratação. Uma outra questão é atrair e incluir docentes que estão fora de programas de pós-graduação. É uma estratégia para ser alcançada a classe de universidade mundial? Olha, isso não tem resposta. O que isso quer dizer? Docentes que estão fora de um programa de pós-graduação podem ser docentes que são brilhantes, que são produtivos, que contribuem com o nível intelectual e o debate intelectual. Eu não quero saber se eles estão associados ou não a um programa de pós-graduação. Quem quer saber disso é a CAPES, não sou eu. Então, depende. Se o docente é uma pessoa que vai contribuir com a produção intelectual da universidade em qualquer direção. E, de novo, eu estou repetindo a mesma história. Se a universidade traça uma linha de chegar a ser uma universidade de classe mundial de tantos anos, ela tem que ter o direito de contratar da forma que ela quiser, se essa contratação leva na linha predefinida. Eu estou me repetindo. Desculpe, eu não estou lendo o nome das pessoas que fizeram as perguntas, porque algumas não têm o nome. Então, me perdoe, essa última pergunta foi do professor José Brás. E a primeira da professora Manilza. Que tipo de estratégias deveriam ser pensadas para aproximar a pesquisa do ensino na universidade? Veja, isso está tão claro no mundo todo que é só fazer um pouco de dever de casa e ver o que acontece em Harvard, o que acontece em Stanford, o que acontece no Imperial College. Não o que acontece na Rússia, tá? Porque na Rússia a pesquisa e o ensino universitário estão totalmente dissociados e isso daí causa problemas gigantescos na Rússia. Aproximar tem... Bom, tudo bem. Deixa eu falar o que eu penso melhor, em vez de cuidar das palavras. Nós temos tido um imenso sucesso em medir coisas fáceis. Todo mundo mede impacto, todo mundo mede número de publicações, isso é trivial, tá? E nós, coletivamente, eu não estou acusando ninguém, e nós temos tido uma enorme resistência para medir
quantificar a qualidade do ensino dado nas universidades. Quem diz que isso é extremamente complicado, de meu ponto de vista, está escondendo o fato de não querer ser avaliado. Tá? Porque se vocês veem um sistema de avaliação de ensino em inglês, se vocês veem um sistema de avaliação de ensino em algumas universidades americanas, vão ver duas coisas. Primeiro, que é fácil avaliar. Segundo, é caro. Tá? Então, de novo, é uma decisão estratégica. Eu acho que a aproximação da pesquisa com o ensino só é razoável fazer um esforço se eu posso avaliar a qualidade do ensino. Porque senão eu vou medir o quê? Tá? O cara que diz, eu conto para meus alunos ressonância eletrônica no curso de primeiro ano de Química e ninguém entende nada e não serve para nada. Tá? Não. Se nós estamos cuidando do nosso produto e nós queremos inserir a pesquisa no nosso ensino, temos que avaliar o produto. E, portanto, eu acho que temos que pensar coletivamente como que a gente faz um sistema de avaliar o ensino que permita ter dados comparáveis à facilidade que não é tão fácil, mas dá para fazer, avaliar a pesquisa. A professora Maria Dalva também colocou uma pergunta sobre essa questão da inter-relação entre ensino de graduação e pesquisa numa universidade de classe mundial. Eu perguntaria se a resposta que ele acabou de dar, tendo em vista que era dessa relação, satisfaz. Ela está perguntando qual é o espaço que o ensino de graduação deve ou precisa ocupar em uma universidade de classe mundial. Uma universidade de classe mundial é uma universidade de excelência. E se ela não é excelência em ensino, e excelência em pesquisa, e excelência em relações com a comunidade, ela não vai chegar nunca a ser classe mundial. Estamos falando de excelência em todos os níveis. Tá? Agora, para dizer que é excelente no nível de ensino, você tem que mostrar e avaliar. Professor, eu me enganei com relação a uma das perguntas do autor, que eu falei que era o professor Zé Braz, mas é que a folha estava na minha frente, mas não era a pergunta dele, não. A pergunta dele é a seguinte. É possível indicar algumas características da UFABC que a diferencia das outras e poderia explicar sua produção científica de maior impacto? Não. Isso está para ser estudado, eu estou tentando obter os dados. Tá? Eu sei que teve várias lideranças importantes na UFABC. Quando Luiz Bevilacqua foi convidado a ser reitor, ele foi o primeiro reitor da UFABC. Eu disse para ele que ele estava pirado, tá? Porque era um lugar onde não tinha prédio, não tinha nada. Mas o Luiz conseguiu, de alguma forma, contratar gente jovem muito boa, muito boa. Eles conseguiram... Veja, a UFABC foi uma das primeiras universidades federais do governo Lula a ser implantada. Então, ela passou um tempo em que tinha dinheiro. As que foram implantadas depois, a gente pode discutir de onde que vai sair o dinheiro, porque não chegou. Mas a UFABC tem o privilégio de poder se instalar, poder instalar laboratórios e contratar gente muito boa. Agora, eu reconheço que eu tenho poucos dados, mas eu acho que é um fenômeno a ser estudado. Me desculpem, não tenho suficientes dados. Uma pergunta da professora Lourdinha, de Botucatu, ela solicita que o senhor fale um pouco sobre as características da gestão acadêmica e de como é olhar para a sociedade brasileira com o olhar do século XXI. Tá. Não, são duas coisas totalmente diferentes. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada uma delas é uma palestra de 1 hora, mas eu vou tentar ser curto. A primeira tinha a ver com gestão.
Qual era A exatamente? ideia, eu acho que, desculpe, a Lourdinha, ela podia falar por ela, talvez. Tá legal. Então, eu vou colocar a minha posição. Tá? A primeira coisa que caracteriza uma gestão acadêmica é uma liderança cujos valores estejam centrados na sua produção intelectual enquanto acadêmico. Isso não diz absolutamente nada, tá? Mas é bonitinho. Eu vou traduzir. A minha posição, e eu vou ser muito claro, porque eu já escrevi sobre isso, está publicado, eu sou absolutamente contrário à eleição para reitor, por exemplo. Tá? Eu sou raivosamente contrário. A eleição para reitor, em geral, se baseia numa discussão política que não passa jamais por valores acadêmicos. Passa por qualquer coisa menos isso. E qualquer candidato que comece a sua plataforma dizendo: eu vou exigir mais qualidade, o pessoal vai ser cobrado, o ensino vai ser avaliado, quem não ensina bem é rua, etc, etc. Eu acho difícil que ganhe. Tá? Isso não é liderança acadêmica. Se eu faço negócios, tá? Para fazer isso ou outro, e eu não vou... claro que não estou acusando ninguém, óbvio, eu estou observando. Se eu faço negócio para obter o voto de tal segmento ou tal outro segmento, eu sou obrigado a duas coisas. Primeiro, ter um discurso que agrade o segmento. E segundo, cumprir o prometido. Se eu não tenho um discurso que agrade o segmento, eu não sou eleito. Se eu não cumpro, eu tenho um problema gigantesco de gestão. Tá? Isso não é adequado para uma universidade de classe mundial. Quando eu falo liderança acadêmica, eu quero dizer exatamente isso. Isso não é necessariamente uma característica do reitor. Harvard dificilmente teve, já teve, mas dificilmente teve um reitor cientista. Porque o reitor de Harvard está preocupado com o endowment. Isto é, ele tem que sair para vender Harvard. Tá? E faz isso muito bem. E quem funciona como o nosso reitor é um chancellor, que, em geral, é um acadêmico muito respeitado na universidade. Agora, eu não lembro... Eu menciono Harvard porque eu estive lá. Tá? Eu não lembro de ninguém, chefe de departamento, reitor, vice-reitor, chancellor, sair por aí prometendo creche. Nada contra as creches. Tá? Ou, se não, dizer que os alunos podem ficar estudando na universidade pública até ficarem velhos. Eu não lembro disso. Eu creio que aquilo que eu coloquei nos gráficos, nas transparências, os slides, sei lá, é aquilo que eu penso. Eu acho que a liderança acadêmica tem que ser forte como liderança e forte como história acadêmica. Tá? A segunda pergunta era aqui. Como é olhar para a sociedade brasileira com o sim. olhar do século XXI? Sim, claro. Deixa eu dar um exemplo que é muito divertido. Cada vez que um pesquisador ou um grupo de pesquisadores olha para a Amazônia, pensando que nós sabemos o que é GPS, nós sabemos o que é biologia molecular, nós sabemos sequenciar, nós conhecemos a origem das espécies, nós conhecemos um monte de coisas hoje que não se conhecia no século XIX. Cada vez que isso é feito de forma organizada, sai no Nature. Agora, se você olha para o mesmo universo
e começa a pintar as plantinhas, porque máquina fotográfica, sei lá, você não vai publicar no Nature, não. Tá? O mesmo, é quase uma piada isso, mas o mesmo pode ser dito de olhar, por exemplo, para a condição do pessoal que vai perder o emprego com a mecanização dos canaviais no estado de São Paulo. Você pode olhar pensando na literatura política do século XIX, ou você pode olhar para o mesmo fenômeno social pensando naquilo que nós conhecemos hoje, que tem um trajeto grande entre o século XIX e o século XXI. Então, quando eu digo, nós temos que olhar para a nossa realidade, mas as ferramentas intelectuais têm que ser adequadas ao nosso tempo, é isso que eu quero dizer. Uma pergunta para o doutor Rogério. Sempre existiu na história das universidades a contradição entre universidade de pesquisa e universidade de educação pós-secundária. Mas, no Brasil, como o senhor colocou muito bem, existem uma infinidade de funções na universidade pública. Como é possível ser de classe mundial, ao mesmo tempo destinar recursos para mobilidade social, extensão, prestação de serviços e etc. Deixa eu primeiro discordar da primeira afirmação. Tá? Eu acho que não existe contradição entre uma universidade de classe mundial de pesquisa e uma universidade de ensino. Pode existir complementaridade, mas não contradição. E um exemplo claro é o que acontece na Califórnia. Tá? Também vivi na Califórnia, também eu gosto da Califórnia, eu conheço mais ou menos a Califórnia. Na Califórnia existem colleges, community colleges, existem universidades que só outorgam mestrado, existem universidades que são universidades de classe mundial. E esse sistema convive harmoniosamente e forma muita gente muito boa. E o mais importante de entender do sistema da Califórnia é que o sistema é permeável. Isto é, o pessoal que estuda em community colleges, dependendo da sua performance, pode ser aceito na UC Berkeley, tá? E dependendo daquilo que estudou, metade daquilo que estudou é considerado pela UC Berkeley como matéria, então tudo bem. Então não tem contradição nenhuma. Pelo contrário, tem complementaridade, porque se não fosse complementar, alguma coisa estaria errada. Tá? Agora, as universidades públicas, eu não vou generalizar, porque tem muita universidade pública nesse país que jamais vai ser uma universidade de pesquisa. Tá? Então, não vamos generalizar. Vamos falar das universidades estaduais públicas paulistas. Aí é mais fácil. Eu não vou dar receita para o reitor, ok? Especialmente porque ele é reitor e eu não. Mas me parece que nós, coletivamente, temos uma responsabilidade que poucas vezes foi assumida, de dizer, como universidade, para a sociedade paulista, para que a gente está aqui? Chacrinha, tudo de novo. Quer dizer, a nossa presença no governo estadual é fraca. A nossa presença no governo da prefeitura é fraca. A nossa presença na Assembleia Legislativa é fraca. E ninguém é obrigado a saber o que nós estamos fazendo. Eu acho que a nossa comunicação com a sociedade tem que melhorar para que não exista uma pressão que nós não podemos suportar. Nós não podemos ampliar as vagas, porque cada vaga custa muito caro se nós queremos manter o status da universidade de classe mundial. Okay. A Tânia, professor, gostaria que o senhor comentasse por que
incentivos como o da China para quem publica na Nature é uma distorção? Vejam, saiu, eu acho que saiu no New York Times ontem ou anteontem, um troço fantástico. Ou, sei lá, saiu em um troço fantástico. A China está organizando divisões policiais para arrebentar consórcios que não só falsificam papers, mas falsificam universidades também. Tá? O grau de corrupção e o grau de mentira e o grau de falsificação de dados na China é uma questão que preocupa ao mundo. Eu não estou dizendo que na China não se faça boa ciência. Eu estou dizendo que o sistema de incentivos levou a uma corrupção que é conhecida no mundo inteiro e é caso de polícia. Não dito por mim, dito pelos chineses, que agora tem a divisão de polícia de narcóticos, de perseguição política, tal, e agora tem a divisão de corrupção nas universidades e na ciência. Então, eu acho que o sistema é perverso. O sistema de incentivos. O Eduardo está encaminhando o seguinte: há um limite para o número de universidades de classe mundial no Brasil? Não. Não tem limite nenhum. Eu acho que nós temos que ser... Eu não sou biólogo, eu sou químico, mas nós temos que ser darwinianos. Eu acho que todo mundo tem direito a tentar. E eu acho que todo mundo tem direito a dizer, depois de 5 anos, não deu certo. Eu acho que não estabelecer limites arbitrários não é característico de uma democracia. E outra pergunta que ele encaminha, professor, a mística pesquisador brasileiro não cita pesquisador brasileiro, é verdade? É. Com exceção de 2 revistas, que o ISI se deu conta, tá? Que uma citava a outra, e aí deu um probleminha. Em geral, isso é, pelo menos os números que eu tinha, eu não tenho números atuais, mas os números que eu tinha até o ano 2005, mais ou menos, mostravam que pesquisador brasileiro cita pouco pesquisador brasileiro. Não é mística, não, são numerinhos. O professor Fernando Fernandes parabeniza o senhor pela ótima conferência, faz um comentário e uma questão. Foi muito bem pontuado o problema das ciências humanas e das ciências sociais aplicadas no contexto de uma universidade de pesquisa. Isto ocorre em função de fatores relacionados a aspectos tanto da internacionalização quanto do impacto. As ciências sociais aplicadas vinculam-se a problemas locais. As ciências humanas e sociais ressentem de maior dificuldade de pesquisa em grupo. E o material com que trabalha as ciências sociais aplicadas e humanidades é mais fluido. Então, a pergunta é: quais os aspectos que diferenciam as ciências sociais aplicadas e ciências humanas no contexto de uma universidade de pesquisa e, caso existam, como superá-las? Vejam, pensar o Brasil sem considerar que as ciências sociais aplicadas às ciências humanas são tão fundamentais quanto todo o resto é pensar um país que não existe. O Brasil já teve um papel internacional muito destacado em humanidades, em ciências sociais aplicadas. O que aconteceu no intervalo? Bom, aconteceram vários anos de ditadura, por exemplo. Tá? E aconteceu uma ou 2 gerações que não tiveram a oportunidade de pensar o Brasil olhando o mundo e pensar que podiam contribuir com a teoria, especialmente em direito, em ciências sociais, em economia,
da forma que outra geração contribuiu. Eu não concebo, nem aceito uma universidade de classe mundial no Brasil sem ter uma excelência nesses campos tão importante quanto em química. E vejam que eu sou químico. Tá? Eu não vejo, por outro lado, que o contato internacional, em qualquer uma dessas áreas, seja nem proibido, nem inútil. Quem estuda cidades em São Paulo pode ensinar na África do Sul. Quem estuda migração em São Paulo pode ensinar nos Estados Unidos. Eu não vejo que os nossos problemas locais se reduzam à sua localidade. As ideias são internacionais, as ideias que geram ideias são importantes para o mundo inteiro. Eu não vejo a diferença, eu lamento muito, pode ser ignorância minha, mas eu estou convencido que sem excelência em humanidades e sem excelência em ciências sociais aplicadas, dificilmente uma universidade brasileira vai ter classe mundial. A pergunta do professor Mário Sérgio. O que o senhor pensa dos rankings que avaliam as universidades? O meu sorriso é o seguinte, eu tenho pensado muito nisso. Tá? Eu, apesar de discordar de algumas coisas do Rogério Meneghini, eu acho que o que ele fez com a Folha foi muito importante para demonstrar o seguinte, como diria o Chacrinha, nós também pode ficar refém de um sistema que é bastante autorreferido ou circular, como são os rankings. O que são os rankings? Tá? Os rankings dizem, nós, 10 universidades, somos os melhores do mundo. E nós estamos de acordo com isso. É uma tautologia. Quando você começa a comparar os rankings do mundo todo, não tem nenhuma dúvida que Harvard é fantástica. Eu acho que pouca gente duvida que Stanford é maravilhosa. Eu acho que não tem nenhuma dúvida que Cambridge e Oxford deveriam estar entre os 10. Daí para baixo, dependendo do país onde se faz o ranking, é samba do crioulo doido. Tá? Muda tudo. E nós estamos lá embaixo. E nós estamos lá embaixo por razões compreensíveis. Nós não temos prêmio Nobel. Legal. Então, se você mede prêmio Nobel, não estamos lá embaixo. Nós temos muitos estudantes. Legal. Então, se você coloca como critério ter muitos estudantes, a gente vai para cima. Em princípio, eu não tenho nada contra os rankings. O que eu tenho, me preocupa muito, é que o Brasil não tem participado na discussão mundial sobre os rankings, ou tem participado muito pouco. E, finalmente, saiu o RUF da Folha, que mostra que a gente é capaz de ser masoquista, se autoclassificar, e todo mundo está lá embaixo. Tá? Tudo bem, mas pelo menos mostra que nós temos que participar da discussão mundial dos rankings. E isso é crítico, por quê? Porque algumas universidades estão abandonando a reflexão interna para dizer meu alvo estratégico está a passar do lugar 150 para o lugar 100. O que isso significa? Eu não tenho mais mínima ideia. Tá? Quando esse dia chegar, nós estamos abandonando a nossa liberdade de traçar o nosso próprio rumo para critérios que podem ser excelentes, mas não são nossos. Nós temos que dialogar com eles. Nós não podemos ser reféns deles. É isso que eu penso. Ok, professor.
Não temos mais perguntas. Gostaríamos imensamente de agradecê-lo pela disponibilidade, pela excelente palestra, pelas respostas e por essa oportunidade de trocar ideias com o senhor, sempre instigante, né? Já participei de umas 2 bancas de doutorado com o senhor, e é sempre uma instigação, sempre, tá certo? Essa pessoa mesmo instigante. E é muito bom tê-lo conosco. Obrigado, professor.